Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E no e-mail que está vindo aqui, nós vamos ver a questão de pessoas que se interessam bastante pela outra no começo, né? E depois que acontece de sair, depois que acontece, inclusive, de a primeira transa, aí acontece um distanciamento. Então, como entender esse comportamento? Como entender esse tipo de atitude? Será que a outra pessoa está querendo, não está? Será que nós não estamos, na verdade, em vibrações diferentes, o que eu quero do que a outra pessoa quer? Vamos entender melhor isso aí? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar para você do meu treinamento emocional. Olha, aqui na descrição do vídeo você encontra o link desse treinamento. São 5 horas de curso, 5 horas de treinamento, de curso online. Você faz aí, não é? Entendeu? Nos horários vagos, nas horas que você vai acessando, você vai acompanhando, não tem um prazo. Ah, eu comprei o treinamento hoje, eu tenho o prazo de uma semana para terminar. Você vai fazendo, vai assistindo com calma, principalmente para quem está vivendo a questão de término de relacionamento. A gente trabalha essa questão de como funciona a questão do relacionamento. Será que eu não entrei já no relacionamento de maneira errada? Já não tinha uma ideia errada de relacionamento? Olhava a pessoa como necessidade, não como opção? Desenvolvia dependência emocional, dependência afetiva por causa de carência? Como identificar essas coisas? Como me portar diante de tudo isso? Como entender a questão da reconquista? Quando entender que na verdade não tem mais jeito, então para, eu já estou me humilhando para outra pessoa, não tem mais jeito. E quando tem jeito ainda, como que eu posso começar a agir quando eu percebo que tem jeito ainda, sabe? Que dá para a gente reatar o relacionamento? Como que eu posso, né, me resgatar? Como que eu posso ser uma pessoa melhor diante de tudo isso? Como que eu posso sair desse poço que parece que eu entrei então por causa desse término, por exemplo? Enfim, aqui na descrição você tem o link aí para você conhecer esse treinamento emocional, tá bom? E vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André. Já tem pouco mais de um mês que conheci um rapaz através das redes sociais. Ele me fez o convite pelo Facebook depois de ter me visto em algumas fotos. Desde então passamos a nos comunicar durante uns dias. Ele sempre se mostrava curioso, atencioso e bastante interessado em qualquer assunto a meu respeito. Somos do mesmo bairro, temos algumas coisas em comum, o que facilitou um pouco o contato inicial. Após vários convites dele para o nosso primeiro encontro, acabei aceitando e foi tudo acontecendo muito rápido: beijos, elogios, carícias, até que rolou a primeira transa. Nos demos muito bem na química. Ele até chegou a falar em casa para sua mãe que estava com uma pessoa e tal. Porém, apesar de sermos já maduros, ele com 35 anos, já divorciado e tem um filho, e eu com 38, também divorciada e com dois lindos filhos, comecei a notar um certo comportamento estranho da parte dele. Nota-se que ele me achou nas redes sociais, que insistia loucamente em me conhecer, queria minha atenção a todo instante pelo WhatsApp, mas, depois de ter desfrutado de momentos prazerosos comigo, achei ele meio dono da situação. Ela colocou entre aspas. Ultimamente, só me responde horas depois aos meus recados, na maioria das vezes não pode atender às minhas vontades, nem que seja para me ver, conversar, passar para me dar um beijo. Resolvi deixar um pouco de lado e não o procurar mais. Só que após uns 3 dias enviei um recado pelo WhatsApp e ele me respondeu como se nada tivesse acontecido. Ué, fiquei a me perguntar: se fosse o caso dele estar de saco cheio, cansado de mim ou já com outra pessoa, ele iria aproveitar a situação e ignorar. Mas ao invés disso, ele continua me chamando de coisa linda, de meu amor e coisa e tal. Já saímos novamente, mas continuo achando ele sempre na zona de conforto, a esperar que eu o procure
e eu, como nunca fui de estar atrás, estou sem saber como conduzir essa situação. Gosto dele, esse é o problema. O que faço com esse tal comportamento? Olha, minha querida, aqui me parece que é uma questão assim. Ele ficou em cima, né? Pela questão do sexo. Porque tem gente, aliás, nos vídeos dessa semana, acho que foi no primeiro vídeo dessa semana que foi ao ar segunda-feira, eu gravei sobre isso. Ou seja, a pessoa que fica atrás, que quer, porque ela tem, né? Ela cria toda uma rede de atenção, né? Que é o objetivo de ir para a cama. Beleza, aí depois que eu fui para a cama, então aquela empolgação toda passa. Tem gente que, inclusive, se afasta e, tipo, já tive o que eu queria e não vai manter contato. Agora, não significa que todo caso é assim, hein, gente? Pelo amor de Deus. Não vamos absolutizar, né, colocar todo mundo numa regra, porque o ser humano não é assim, hein? Casos e casos. Então, naquele caso que eu gravei segunda, era desse jeito. E tem outros casos em que a pessoa, na verdade, né, fica em cima, aí depois acontece a questão do sexo, a pessoa diminui, mas a pessoa mantém, que me parece que é o caso aqui. A pessoa diminui, mas a pessoa mantém. Ou seja, a pessoa não está interessada, de repente, tipo, não é? Eu já tenho filho, já fui casado, então não estou interessado, nossa, construir um relacionamento, vou querer construir um relacionamento, quero ficar de namorinho, mas eu quero ter alguém para que eu possa sair de vez em quando, o famoso PA, né? Então, o PA é o pipi amigo e a pepeca amiga. Então, é o famoso PA. Então, cara, tem gente que tem. Sabe, outro dia eu conversei com uma pessoa que ela falou assim para mim: Nossa, eu tenho um PA há 8 anos já. Falei, nossa, tudo isso? 8 anos já. Ah, é 8 anos que a gente se pega. Nossa, André, é uma delícia, tal, mas assim, eu falei, e não tem nada de sentimento envolvido? Ela falou assim, ó, nada. Eu falei, sério, nada. E era uma mulher, viu? Porque às vezes a gente acha que o homem é mais fácil, né, agir desse jeito. Ela falou, nada, não tem nada de sentimento. Sabe? Enquanto a gente tá junto, a gente se curte. Eu falei, tá, mas em 8 anos, e quando vocês namoram? Ah, não, quando a gente namora, não. Quando a gente namora, sabe, eu sou fiel no relacionamento que eu tô, ele é fiel no relacionamento dele. A gente só se pega, faz 8 anos que a gente se pega, mas assim, ó, em períodos em que ambos estão solteiros. E ainda assim, durante esses 8 anos, ela falou assim para mim: houve vezes de, por exemplo, a gente se pegar 2 vezes no ano. Então a gente se pegou no começo do ano e depois foi se pegar lá no final do ano, sabe? Aí um dos dois manda de repente, oi sumido. Bom, é clássico, né? Mandou oi sumido no WhatsApp, meu bem. Ih, tô querendo, ó. Aí, então, ela falou assim, só que nisso, assim, a gente outro dia fez as contas, ela falou, e a gente, a primeira vez que a gente saiu, a gente chegou à conclusão que foi 8 anos atrás. Então faz 8 anos, mas não é que a gente sai toda semana, não é que... E não tem nada de sentimento. Tanto que se eu vejo que ele tá namorando, ou se ele vê que eu tô namorando, né, ele nem me procura, e não existe essa questão de ciúmes. Nossa, gente, por aí você vê. É uma questão totalmente sexual mesmo. Então a pessoa, não é, gosta de sair com a outra, curte sair com a outra, mas assim, por puro sexo. Sabe, não tem vínculo afetivo, não tem ciúmes, não tem. É a tal história, é o PA. Às vezes a pessoa, ela curtiu sair comigo, primeiro veio aquela coisa, né, no começo. Ah, e eu perguntei também, mas e a primeira vez quando vocês entraram em contato? Nossa, não, a primeira vez não. Primeira vez a gente tava assim, ó, um em cima do outro, um em cima do outro, porque tanto eu tava com muito desejo por ele, quanto ele tava com muito desejo por mim. E depois que a gente saiu a primeira vez, que a gente não é a primeira vez, aí depois houve esse afastamento. Mas vez ou outra a gente volta, a gente, né? Agora, falar que a gente fica mantendo contato no Whats, ela falou para mim desse jeito, falar que a gente fica mantendo contato no Whats, conversando, e aí, tudo bem, como você tá, o que você tá fazendo, não tá fazendo. Não, a gente só volta a ter contato pra gente sair,
né? Ela falou, lógico, aí quando a gente sai, antes da gente transar, a gente conversa um pouco, ele conta como tá a vida dele, eu conto um pouco como tá a minha, sabe? Bem assim, rapidamente, aí a gente já vai pros finalmente, e depois, a hora que eu venho para casa, acabou. O máximo é eu mandar uma mensagem, cheguei em casa, não é? Tô em casa, já cheguei em casa, beijo, boa noite. E depois vai voltar a ter contato só quando vai ter o sexo de novo daqui 6 meses, 8 meses, uma coisa assim. Então, você vê, tem gente que é assim. Agora, minha querida, aí é que tá. Talvez estejam em sintonias diferentes, não é? Às vezes a gente tem que perceber isso. Eu já olho para a pessoa vislumbrando um relacionamento e talvez a pessoa esteja olhando para mim vislumbrando só um sexo de vez em quando, não é? Eu já sou casado, já fui casado, tenho filhos, não estou querendo relacionamento agora, tal. Então, quer dizer, tá vendo? Às vezes a gente tem que aprender a detectar isso. Será que nós estamos na mesma vibe? Será que a gente está, não é? Em que frequência a gente está vibrando? Ou seja, qual a intenção? Para a gente não ficar criando falsas expectativas e depois então me sinto usado, me sinto não sei o quê. A gente realmente perceber, né, como a outra pessoa tem se posicionado. E se eu percebo que a pessoa não me procura, deixa, entende? Não fico correndo atrás, não. Deixa para eu poder perceber melhor mesmo. Então, a partir disso, eu deixo a pessoa na dela, ou posso até mandar uma mensagem para a pessoa para identificar, né, o que de fato está acontecendo. Senão parece que eu estou fazendo um joguinho para ver quem manda em quem está. Posso até querer identificar, mandar uma. Ou posso perguntar mesmo, né? Só que tem que ter cuidado também da maneira como se pergunta. Porque senão a maneira como a gente pergunta dá a entender que eu tô louca, desesperada porque eu quero me relacionar e não sei o que, já vivo, né? A gente já saiu uma vez, saiu uma vez, a mulher já tá falando de namoro, já tá falando de relacionamento, já tá falando, entendeu? A gente passa uma ideia errada às vezes pra pessoa, que somos aquelas pessoas neuróticas que já estão querendo enxergar na outra o relacionamento. Eu quero que a gente se case, porque temos muitas características em comum, a gente precisa se casar de novo, sabe? Então, precisa tomar cuidado também a maneira como a gente se coloca diante da outra pessoa. A gente pode mostrar que a gente é aquela pessoa desesperada emocionalmente, quer dizer, eu estou me afogando aqui, né, nesse poço de solidão e eu quero que, meu Deus, já vi você como o pai dos meus filhos, tá? E eu já vou ser a madrasta dos seus filhos e coisa do tipo. Então, vamos perceber direitinho essas questões para a gente não, né, não criar falsas expectativas e também não é, sabe, grudar na outra pessoa como se ela fosse a nossa tábua da salvação. Gente, inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se curtiu, dê um like, compartilhe com seus amigos, me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, coloco muita coisa no Instagram, só você digitar André Massolini e você já vai me encontrar. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.